reservado, cuidadoso, observador, exigente e dedicado. Essas são algumas das qualidades que podemos atribuir ao professor Carlos Laet de Oliveira. Pesquisador e autor de vários livros, Carlos Laet contribuiu com o ensino da língua portuguesa no Espírito Santo. Em cerca de 38 anos de carreira, ele contabiliza ter dado aulas para mais de 10.000 alunos. Natural de Campos, no Rio de Janeiro, onde nasceu em 25 de setembro de 1934, Laet veio para o Espírito Santo com a família aos 3 anos de idade. Por isso, ele sempre se denominou capixaba. Por estar aqui desde os 3 anos, que eu me considero um capixaba. Mas devo dizer que compartilho com o Torrão Fluminense a minha íntima ligação sentimental com os laços de família que me imprimem. Na escola, sempre foi bom aluno. Em Vitória, fiz meu curso primário, secundário, superior durante todo esse tempo. Modéstia à parte, fui sempre um bom aluno, quando não o melhor, pelo menos um dos 4 melhores da classe. Essa paixão começou bem cedo na escola. A influência do nome do maior jornalista em língua portuguesa, que se chamava Carlos Maximiliano Pimenta de Laet, mais conhecido como Carlos de Laet, influenciou muito na minha escolha pelo português, porque Carlos Maximiliano Pimenta de Laet era também professor de português. Essa influência de Carlos de Laet marcou a minha vida. Eu me sinto gratificado sempre que tenho reconhecimento, seja de amigos aqui da terra, como, por exemplo, do professor José Augusto Carvalho, do jornalista Gútimo Uchoa de Mendonça, e até de estudiosos do assunto em língua portuguesa do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o professor Adriano da Gama Cury, reconhecidamente um dos grandes estudiosos da língua portuguesa, filólogo, e o professor Antônio José Chediak. Participei como autor em uma obra de 5 tomos, a Enciclopédia Orgânica da Língua Portuguesa. Essa obra foi um sucesso total. Foi feita aqui em Vitória, em 1971, e alcançou uma tiragem de 30.000 volumes, todos vendidos, e hoje é obra rara, a não ser que se encontre no sebo. De uns tempos para cá, resolvi, por conta própria, fazer uma obra que considero inédita pelo tamanho que ela tem. É o vocabulário ortoépico do E e O tônicos inacentuados. Essa obra me tomou um prazo mais ou menos de 7 ou 8 anos investigando. Fui até Portugal para fazer pesquisas. Se eu estou apto a dar conselhos, repetirei o que digo aos meus alunos, que são como se fossem meus filhos. Escolham bem o que pretendem fazer, dediquem-se ao que pretendem fazer e não se arrependam depois. Não parem no meio do caminho. Ajam com disciplina e persistência. Carlos Laet passa a maior parte dos dias em sua biblioteca, construída dentro de casa. São quase 2.000 livros, organizados em ordem alfabética. Há livros antigos, como um de 1871. Há uma cópia do original Lusíadas, de Camões, que ele também mostra com orgulho. Na composição do espaço, há uma cadeira que se transforma em escada, réplica do móvel que Rui Barbosa criou para a própria biblioteca. Há uma estante rotatória e uma estante suspensa que o professor mesmo criou, assim como as paredes divisórias da sala de estudo. Dedicado ao magistério, Carlos Laet foi professor exclusivo da Universidade Federal do Espírito Santo, onde trabalhou até encerrar a carreira. Alguns ex-alunos mantiveram o contato ou até se tornaram colegas de trabalho. 1970 é o ano de referência, em que eu fui
aluno dele no curso de Letras Português e Francês, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Foi um professor de destaque e até hoje insiste em desenvolver os seus trabalhos com profissionalismo, muita seriedade, muita exigência. E ele é exigente e sério, eu diria que em todas as situações. No cotidiano também é assim, observa muito o que faz, pensa muito, planeja muito antes de tomar uma decisão. E isso se revela na vida profissional e na vida familiar. Recebo textos como tradutora muito difíceis, a maioria das vezes mal escritos. Então, há dúvidas inusitadas em alguns desses textos que eu recebo. Eu tento resolver com as gramáticas que eu já tenho, consulto a internet, mas nem sempre com todo esse arsenal eu consigo resolver. Eu volto sempre para o professor Carlos Laet, porque ele continua cada vez mais me passando essa segurança, o que eu não encontro nos livros, nas minhas fontes de pesquisa. Normalmente ele resolve, ele é um eterno estudioso. Além do reconhecimento profissional, o professor Carlos Laet conquistou a admiração dos alunos. O professor Carlos Laet eu já conheço há bastante tempo, desde o tempo em que eu fui aluna na UFES, no curso de Letras, né, e também em função de um convívio familiar que nós tivemos, né, no período em que eu fui sua nora. Nós já tínhamos uma expectativa de termos aulas com o professor Carlos Laet, pela forma dele ministrar as aulas, pela maestria com que ele conduzia a língua portuguesa. Então, essa fama, assim, do professor Carlos Laet, ela já percorria os corredores do Centro de Línguas, na UFES, e nós já tínhamos uma expectativa de estudar com ele. Ele envolvia a turma, envolvia os alunos, nos desafiava, né, enquanto alunos, e nós interagíamos durante todo o tempo da aula. Hoje eu descrevo o Carlos Laet daquela época como brincando com gramática. Brincava até. Eu me defino como um professor responsável, cumpridor de minhas obrigações. Procurei e procuro até hoje ser o mais justo possível. Sou amigo dos meus alunos, não estabeleço diferenças. Todos com muito respeito, mas também exijo respeito. Sou severo no exigir. Eu me atrasei levemente para uma aula que aconteceria depois do lanche, que seria dada pelo professor Carlos Laet. E ele já estava no meio de uma explicação. Acho que a minha entrada em sala de aula, com esse pequeno atraso, já perturbou um pouquinho, já tirou o foco de atenção dele, não se mostrou satisfeito. E, para mal dos pecados, eu ainda pedi para ele repetir, porque era um assunto muito interessante, muito complexo, e eu pedi que ele repetisse. Ele não ficou satisfeito, como se me dissesse com um olhar: se você está atrasado, perde o direito, né, de me pedir para repetir. Então, sem muitas explicações, né, nós nos colocamos com mútuo respeito e ele acabou por repetir o início da explicação. Eu agradeci. Me sentei, me coloquei no meu devido lugar de aluna e cheguei a mencionar que existia, infelizmente hoje não mais, me parece, mas muito respeito entre aluno e professor, mesmo que as idades fossem próximas. Ele era muito jovem, era um professor jovem, mas que chegou já com muita segurança do que sabia, com muita confiança naquilo que sabia e que queria fazer. Quando o assunto da aula ensejava uma piada, uma anedota. Por exemplo, ao falar no encontro de palavras ou até sílabas que davam um som desagradável, do tipo a boca dela, essa fada, presidente da nação, chamado cacófato ou cacofonia, eu então contava algumas piadas, citava o caso de um poeta que resolveu um dia explicar num jornal universitário como é que ele fazia os seus versos. Então, botou como título o seguinte: meus versos, vírgula, como os concebo. Aí um amigo falou: rapaz, mas comer com sebo? Como os concebo? Muda isso. Eu falei assim: já pensei, vou mudar. Meus versos, como os compus.
Dentro de casa, Carlos Laet também sempre foi um homem admirado. Eu passei a ter maior convivência com meu avô a partir de uns anos atrás. Ele se separou da minha avó há alguns anos, né? Contudo, voltei a ter contato mais frequente com ele há uns tempos atrás e temos muita intimidade. Eu gosto, sempre me dá bons conselhos, tanto profissionais quanto pessoais. Admiro meu avô não só como profissional, mas como pai de família, pois ele criou muito bem os filhos e os netos, deu condições para todos nós, condições que muitas vezes ele mesmo não pôde ter. Na convivência familiar, ao longo dos anos, eu fui percebendo o professor Carlos Laet como pessoa que não se diferenciava muito do professor que eu já conhecia, né? Um homem reservado, um homem discreto, de hábitos familiares muito simples, mas se destacava nele o foco. Ele sempre manteve, mesmo depois de aposentado, ele manteve o foco nos estudos da língua portuguesa. O que me marcou em relação ao meu avô, que eu guardo para mim, nunca saiu da minha memória, foi cada aniversário ele sempre dava para os netos R$100 em cada aniversário. E meu avô passou por momentos muito difíceis financeiramente falando na vida dele, né? Então toda vez que ele dava aqueles R$100 para a gente no dia do aniversário dele, sempre vinha com um recado, alguma coisa do tipo. E uma vez ele me deu um cartão, que eu tenho guardado até hoje, que me ensinava a dar valor àquele dinheiro. Que é exatamente o que ele sempre procurou transmitir para a gente, além dos ensinamentos da parte familiar e de sala de aula dele, ele sempre procurou transmitir também a educação financeira para a gente. Ou seja, ele sempre falava, cuida bem do dinheiro, administra bem, mas gasta o quanto você achar que deve gastar. Nas palavras dos amigos, Carlos Laet é um homem dedicado e de raro saber. Vou definir o professor Carlos Laet usando as palavras de Uchoa de Mendonça, que eu as ratifico, e ele definiu o professor Carlos Laet como um homem de raro saber, com impressionante competência no campo dos estudos da nossa língua. Que ele é uma pessoa séria, exigentíssimo, eficiente no que faz, porque observa muito antes de tomar uma decisão e é persistente com o que faz, em todos os aspectos de orientações. Mas ao mesmo tempo que ele é uma pessoa exigente, ele é uma pessoa terna. Eu definiria como um eterno estudioso, apaixonado pela língua portuguesa. Não me parecia e continua não me parecendo um professor que ensinou por ensinar, pelo salário. Ele tinha responsabilidade com o resultado. Dava prazer nele e parece que continua dando até o fato de ter alunos que jamais se desligaram dele. Porque ele ensinou com essa responsabilidade de ter resultado. E acho que nós todos que voltamos até hoje a ele para tirarmos dúvidas, ratificamos essa gratificação que ele sente de ter ensinado pelo prazer de ver resultado realmente. A verdade é a seguinte, além da mulher que escolhi para me acompanhar nos bons e maus momentos, conservo uma outra paixão, a língua portuguesa. Por ela vou enfrentando os obstáculos que apresentam, porque a língua portuguesa tem muitos obstáculos. A vida para mim teve realmente sentido. Se tivesse que começar a viver de novo, faria as mesmas coisas e cometeria até os mesmos erros.